Olá, boa noite, tô chegando. Estava com saudade de vocês. Hoje entrei para fazer essa live ao vivo aqui com vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre ética. Eu tenho percebido algumas coisas que são importantes da gente refletir, da gente pensar, e eu conto com a sua participação. Então, quem quiser participar comigo, hoje eu vou falar sobre ética. Como tem sido difícil as pessoas apresentarem uma certa forma de ética, de ações, de atitudes, de perfis. Eu tenho sentido uma falta muito grande nas pessoas em perceber que é necessário ter uma postura frente à vida, de ter um posicionamento frente à vida, enfim. E eu quero falar sobre isso. Vocês conhecem pessoas que agem sem ética, sem caráter? E eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês têm passado, porque hoje eu quero falar sobre isso, quero tirar essas dúvidas, quero conversar com vocês, tá bom? Enquanto vocês chegam, eu vou dando aqui alguns boa noites. Erasmo Figueiredo, boa noite. O Almir Silva também, boa noite. Paulino Gomes, opa, doutora, tudo bom com você? Tudo ótimo. Gente, desculpa o sumiço. Eu estive com vários compromissos fora de São Paulo, isso deixou aí um pouco de espaço entre as lives, mas estou de volta. Hoje estou aqui fazendo uma live para vocês, falando sobre essa questão de ética. Eu quero conversar com vocês sobre isso. E quero aí mandar um abraço, inclusive, para todos aí do sul do Brasil. Estive no Balneário de Camboriú, estive também em Joinville. Um abraço a todos. Estive em Curitiba. Um abraço a todos vocês, tá bom? E não foi possível, só consegui gravar uma live do Balneário de Camboriú. Mas cá estou para falar um pouquinho sobre ética. Como tem sido difícil as pessoas apresentarem um perfil ético frente à vida, frente às situações, e tem faltado essa postura, né? É importante a gente entender o porquê que isso tem acontecido, o que, que tem realmente envolvido o mundo social quando se trata dessa questão de falta de perfil ético, de caráter, porque que as pessoas têm apresentado um desvio tão grande nessa área. E eu tenho certeza que sempre tem uma situação que acaba nos atingindo, nos afligindo, e eu queria falar sobre isso hoje. Então, para quem quiser participar, enquanto vocês chegam, o Ronaldo está assistindo, um abraço para você, um beijo especial para você, a Inês também, um beijo, boa noite, muito bom ter a participação de cada um de vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ética. Vocês já tiveram problemas com pessoas no convívio social, familiar, que não agiram de uma forma correta com vocês, que tiveram, infelizmente, uma postura sem caráter, uma postura sem ética, e isso trouxe algum tipo de mágoa, de chateação? Esse é o momento da gente conversar sobre isso, tá bom? A Drica, o Gleison, boa noite. A Isabel Aguiar também, boa noite. Sejam muito bem-vindos. O que eu entendo como ética? É importante a gente pensar aí numa definição para a gente tentar pensar no nosso dia a dia, na nossa forma de viver, o que, que significa essa palavrinha tão pequena, mas que tem um significado tão grande no nosso dia a dia. A Inês está dizendo boa noite, muita paz e gratidão. A Isabel, boa noite para vocês, obrigada por participar dessa live ao vivo aqui comigo. Eu entendo a ética como um conjunto de valores e condutas que normatizam a nossa forma de agir, o nosso comportamento, as nossas ações, trazem para a gente uma avaliação, uma reflexão a respeito das situações. E, infelizmente, essa conduta acertada, ou pelo menos deveria ser assim, a ética deveria trazer isso para o ser humano, ela deve ser pautada em alguns critérios que muitas vezes as pessoas deixam passar, deixam de lado, e isso tem feito falta na nossa sociedade, como tem sido difícil na nossa sociedade encontrar pessoas que apresentam um caráter pautado numa conduta adequada. Francelise, boa noite. André também, boa noite. A Diana, Sabag, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou falando sobre ética
E como é difícil no nosso meio social, num grupo social, ou até mesmo de forma individual, familiar, encontrar uma pessoa que tenha uma conduta baseada no caráter, baseada em tantas informações importantes antes da gente tomar determinadas atitudes, determinados comportamentos. E eu tenho percebido que as pessoas simplesmente agem da forma como elas acham que devem agir sem avaliar as sequelas e as consequências das situações. Eu tenho percebido pessoas adoecendo por não conviver com pessoas saudáveis, eticamente falando, né? O que acontece com as pessoas que parece que perdem os seus valores com uma facilidade e esquecem que precisam de valores para que se tenha uma certa conduta frente às situações. O que eu tenho visto é que as pessoas têm, infelizmente, apresentado o seu pior, apresentado uma falta de valores muito grande. Isso tem feito falta na nossa sociedade. A ética, ela tem sido abandonada. Eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar. Tem sido literalmente abandonada. E as pessoas têm sofrido sequelas por conta disso. Se todos pudessem utilizar uma certa conduta, tivesse realmente uma noção do que é valores, o que é caráter, muitas coisas não aconteceriam e eu tenho certeza que muita gente não sairia chateada, magoada e até mesmo adoecida de um processo social ou pessoal por conta dessa falta de conduta. Então, qual é a sua opinião a respeito disso? Por que é tão difícil se adequar aos princípios éticos a respeito do comportamento humano? Por que esse comportamento humano se desvia tão facilmente? O que tem acontecido na história de vocês? Eu estou aqui, eu quero ouvir, eu quero ler, enfim, a opinião de vocês. Deixa eu ver quem está chegando aqui. A Maria. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Eu estou falando sobre essa questão da falta ética. Como é difícil quando a gente tem uma pessoa que convive com a gente, não apresenta uma ética adequada, não tem valores que possam superar determinadas falhas humanas. Então, o que tem acontecido? Se você já passou por isso na sua vida profissional, se você já passou por isso no seu relacionamento afetivo, se você já passou por isso no seu trabalho, às vezes você convive com pessoas que você gosta muito, mas você percebe que as atitudes dessa pessoa apresentam falhas de caráter, apresentam falhas no seu processo ético e por conta disso algumas consequências negativas começam a acontecer e às vezes até se estendem à sua vida. Como é triste a gente perceber que algumas atitudes humanas não são avaliadas. As pessoas agem por impulso, agem porque têm desvios dos seus valores e não querem saber se estão atingindo sua própria vida ou a vida do outro. Eu queria saber sua opinião a respeito disso. Você já foi prejudicado por uma pessoa que não apresenta uma postura ética, não apresenta um perfil de valor que receba pelo menos um pouco de gratificação e elogio? Pelo contrário, nós percebemos que essa pessoa ela não merece, inclusive, a nossa percepção positiva sobre ela, já que tem uma atitude tão negativa. Como é que nós podemos elogiar uma pessoa que tem uma presença de mau caratismo, né? Ou então uma falta de valores tão grande? E são essas pessoas que têm trazido prejuízos na nossa convivência humana, que nós temos que olhar, nós temos que prestar atenção, refletir sobre isso e precisamos sim manter uma certa distância segura para que a atitude sem ética e sem conduta adequada dessa pessoa não traga prejuízos para você, que tem uma conduta, que tem uma postura, que tem um pensamento, uma reflexão sobre a vida e age de forma adequada. É complicado quando uma pessoa tem uma certa postura que está correta socialmente falando, mas que convive com alguém que não tem essa postura. Às vezes as pessoas são prejudicadas por conviver com quem não tem uma postura adequada. Então, como é importante a gente prestar atenção e tomar certos cuidados, escolher bem quem são as pessoas que te cercam. Quem são as pessoas que você escolhe para conviver com você, para estar do seu lado?
Cuidado para não sofrer sequelas sérias, sequelas graves no convívio humano por conviver com uma pessoa que não apresenta ética. Quando a gente não tem ética, a gente não tem o principal, que é a nossa própria essência de valor que nós precisamos ter. E quando nós convivemos com alguém assim, é muito complicado, porque você acaba sofrendo as sequelas que o outro vai abraçando para a sua própria vida. Então, se você quiser aproveitar e falar sobre isso, fazer perguntas, você já passou por isso? Já conviveu com uma pessoa que você gosta muito e de repente você percebeu que essa pessoa não apresenta caráter, que ela não tem valores pautados numa essência, né, na essência adequada, porque a gente precisa para sobreviver? O que você fez a respeito disso? Quem quiser fazer perguntas, deixe aqui abaixo nos comentários, que será um prazer poder responder, poder conversar com vocês. O Dinho também está participando aqui ao vivo com a gente. Tem um monte de gente participando. A Selma Miranda também participando. Aparecido Nery Bispo, Ronaldo Anges, Robson Leandro, Karina Bassani, Michele Macedo, Cláudio Santos e todos que estão aqui participando ao vivo nesta live. Eu estou falando sobre essa questão do caráter, da questão ética. Como a gente lida com pessoas que não apresentam essa característica ética que é necessário apresentar? O que está acontecendo com o nosso mundo social, onde as pessoas têm apresentado um desvio de caráter tão facilmente? Parece que não sentem o peso da responsabilidade que nós precisamos ter quando nós convivemos em sociedade. Vamos ler as opiniões. A Maria Irlene Souza. Ética está atrelada ao respeito, responsabilidade. Nossa sociedade está adoecida e afeta, obviamente, causando a falta de ética, principalmente no convívio profissional, doutora. Olha só, é muito importante sua colocação, porque ela traz uma realidade. Nós temos uma sociedade doente, porque muitas vezes é composta de pessoas doentes ou pessoas sem ética. Pessoas que não apresentam uma adequação em seu comportamento e sua postura. Pessoas que esquecem seus princípios, se é que abraçaram princípios para poder apresentar a cada um de nós. Então é meio complicado, a gente precisa estar bastante atento com as pessoas que a gente convive para não ser vítima de uma situação assim, de conviver com quem não apresenta uma postura adequada. Desvio de caráter, deixa eu ver quem é que está perguntando aqui. Samuel está assistindo, a Carla Mello, boa noite, Carla, seja bem-vinda. A Inês está dizendo como libertar de um relacionamento com uma pessoa da família com essa característica. Olha, nós precisamos entender que nós temos uma postura onde nós precisamos gostar das pessoas, mas nós não precisamos conviver com pessoas que apresentam algumas características que nós não concordamos. Nós não podemos compactuar com comportamentos inadequados, errados, com falta ética, com falta de caráter. Gente, se essa pessoa é da família, se essa pessoa ela faz parte do seu convívio, é importante que alguém sente com essa pessoa e apresente. Olha, não concordo com esse tipo de comportamento porque isso representa isso, isso e isso. Agora, se a pessoa continuar insistindo nesse comportamento, é importante que você se afaste para não abraçar as sequelas dessa pessoa. Então, por exemplo, você convive com alguém que tem uma atitude negativa, que está enganando outra pessoa ou que está roubando outra pessoa, enfim, não importa, está cometendo uma falta, uma inadequação ali pessoal, social, e você sabe, você já advertiu, isso está errado. Então eu vou me afastar porque eu não concordo com esse comportamento, eu não posso concordar com uma falta de caráter ou com uma falta ética, eu não posso fazer parte disso. Se eu convivo, eu estou abraçando a sua atitude, eu estou concordando. E se eu não concordo, eu não posso agir assim. Então, vou me afastar e vou optar por outras aproximações, sejam da família, sociais, não importam, mas nós precisamos conviver com pessoas de caráter saudável e que tenham uma presença de valores éticos que nos agreguem. Nós precisamos conviver com pessoas que nos agreguem valor e não que retirem valor de nós.
Como se libertar disso? Tomando decisões. Nós precisamos tomar decisões. É importante a gente tomar uma decisão. Eu quero conviver com isso ou não? Eu dou conta disso? Eu consigo lidar com outra pessoa sem me prejudicar com isso? Como é que funciona isso? Ou todas as vezes que eu ver a pessoa tendo uma atitude inadequada, eu vou ficar muito doente emocionalmente. Como é que a gente cuida da nossa saúde emocional, gente? Protegendo o nosso processo emocional de determinadas circunstâncias. Se a gente sabe onde é que está a dificuldade, a gente tem que realmente fazer escolhas pelo que é correto e não pelo que é errado. Desvio de caráter tem cura? Olha só. O que a gente pode pensar é que tem pessoas que apresentam falta ética e quando elas percebem perdas e elas, quando se dão conta dessas perdas, elas tentam ter uma mudança de comportamento e atitude. Mas o que eu costumo dizer para vocês é que tem pessoas que apresentam um desvio de caráter e não querem, por escolha, modificar. Elas acham que tem vantagens em não apresentar caráter. Elas não conseguem enxergar um palmo lá na frente e imaginar que lá na frente elas vão colher o que estão plantando hoje, porque, gente, é uma regra humana. Você vai colher o que você plantar. Não adianta você achar que vai plantar algo e lá na frente não vai colher. Ou vai colher algo diferente do que você está plantando. Só que tudo isso tem uma questão de tempo, tem uma questão de vida que vai caminhando e as coisas vão acontecendo. Então, quando você tem uma pessoa que tem esse desvio, ele não está muitas vezes disposto a uma tentativa de transformação. Eu acredito muito nas pessoas e eu sei que aquelas pessoas que se permitem desde o início ter ética, elas sempre serão éticas e não serão corrompidas. Quem se corrompe é porque já tinha uma fragilidade ou já tinha uma falta, e isso é bastante visível quando a gente percebe algumas coisas socialmente acontecendo. Então, eu costumo dizer que a gente tem que sempre cuidar da nossa essência e não se permitir perder a essência no meio do caminho. Tá certo? Vamos lá. Boa noite para você também. Allen Cláudia, Rafael Vicardi, Nathalie Moura, Inês Soares, muito obrigada. Michele Macedo, boa noite, querida. Acho que devemos ficar longe de pessoas assim, pessoas invejosas que não gostam de ver a felicidade dos outros, muito sem caráter, e tem sim pessoas que querem te ver bem, mas deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vamos ver aqui. Melhor do que elas, mas nunca melhor do que elas. Nem todo mundo tem preparo emocional para ver o outro ter uma vitória, para ver o outro crescer, se desenvolver. Nem sempre as pessoas têm um preparo emocional para isso. Eu entendo, eu penso dessa forma, que quando a gente entende que cada um tem seu espaço, que cada um pode crescer, cada um pode se desenvolver, cada um pode viver sua vida de uma forma melhor e poder ter planos e sonhos, todos nós podemos ter. E você pode ficar feliz com as suas conquistas e com as do outro. O que eu percebo é que muita gente apresenta um desvio de personalidade, um desvio de caráter, um desvio ético e se sente inquieto ou infeliz com a felicidade ou conquista do outro. A gente só sabe quem são as pessoas éticas quando você percebe que elas torcem por você, comemoram com a sua vitória e colaboram para o seu desenvolvimento. Essas pessoas são éticas porque elas querem o seu bem, assim como elas querem bem a elas também. Então a gente percebe bem isso quando a gente convive com pessoas que têm um perfil adequado. A Silvana Romão também está aqui, um abraço para você. Claudete, um abraço para você, bem-vinda também. E a todos os que estão aqui nessa live, estou falando sobre essa questão ética e como é difícil quando a gente convive com pessoas que apresentam uma falta de valores, uma falta de conteúdo ético, de conduta, que é tão importante, não só para viver em sociedade ou na família, mas para que você pessoalmente, individualmente, apresente essas características adequadas, tá certo? Se você ainda não, deixa eu aproveitar até dar um recado, se você ainda não conhece o meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu coloco vídeos
sempre tentando ajudar, orientar. Inclusive, tem um vídeo falando especificamente sobre essa questão. Como você descobre quem são as pessoas que não têm caráter ou que são sem ética? Se você quiser depois assistir, eu recomendo. Aqui na descrição do vídeo tem o meu canal no YouTube, é fácil de você achar, é o Doutora Verusca. É só você acessar e você procura lá o vídeo. Na hora que você coloca na descrição a questão do caráter, vai sair todos os vídeos que falam sobre o tema. É muito bom a gente aprender a identificar quem são as pessoas que infelizmente apresentam esse desvio no seu processo de conduta, e é importante a gente tomar cuidado e se proteger, não de uma forma. É muito importante que a gente consiga entender o processo de cada ser humano para a gente poder evitar, tá bom? Um abraço especial para todos vocês. E se vocês quiserem fazer perguntas, aproveite. Deixa eu mandar um abraço para o Augusto, que também está aqui, a Adriana, também está participando. É muito. Eu vejo, né, e quero entender o que acontece na vida de vocês para que a gente possa conversar a respeito disso, tá bom? Quer fazer sua pergunta? É só postar aqui abaixo. Daqui a pouco eu caminho para o final da live. Se você quiser aproveitar, fazer perguntas. Se você não conhece meu canal, tá aqui na descrição. Se você não tem o meu número de WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo. Gente, a gente nunca sabe quando vai precisar do telefone de um psicólogo. Então, é sempre bom a gente ter um telefone de um psicólogo no nosso telefone celular. Então, se você ainda não tem no seu celular o número de um psicólogo, coloque. Eu deixei aqui meu WhatsApp, aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa, se vocês precisarem de uma informação, de uma orientação, é só mandar. Eu vou ter um prazer enorme em tentar responder vocês, tá bom? Às vezes acontece de eu não conseguir responder na hora, mas entre alguns dias eu prometo que eu respondo para vocês. Só não é na hora porque às vezes entram diversas mensagens e leva um tempo até responder todo mundo e eu procuro responder todo mundo. Só que às vezes levam alguns dias, 1, 2, 3 dias, mas a gente procura responder, tá bom? A Cláudia Silva, bem-vinda. Vicente Ribas, Paulino, doutora você é mil, obrigada Paulino pela participação, pelo apoio. E eu fico muito feliz de vocês poderem sempre estar aqui participando comigo dessa live aqui ao vivo, tá bom? Olha, se você conhece alguém, agora um recado especial para você que está participando. Se você conhece alguém que sofre na mão de pessoas que apresentam desvio de caráter, sofre na mão de pessoas ou no convívio com pessoas que apresentam falta ética, manda esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Às vezes a gente pode estar ajudando uma pessoa, fazendo a diferença na vida de alguém. Se você conhece alguém que está passando uma situação difícil no relacionamento afetivo, ou no trabalho, ou na vida social, ou com amigos, porque infelizmente também tem isso, às vezes nas relações de amizade, tem pessoas que não apresentam ética também, que não apresentam caráter. Então, mande esse vídeo, compartilhe e vamos ajudar por uma melhor qualidade de vida emocional as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que gostam da gente, aquelas que a gente quer ajudar de alguma forma, tá certo? Eu procuro sempre fazer uma campanha para melhorar a qualidade de vida emocional das pessoas. E se você quiser melhorar a sua qualidade de vida emocional e a qualidade de vida emocional de outras pessoas, procure sempre materiais na internet, vídeos que possam te ajudar a entender como funciona a questão da emoção humana, dos sentimentos, como é que eu posso evitar problemas e dificuldades, como é que eu posso fazer uma leitura adequada das pessoas para não ter, infelizmente, esse contato com pessoas que acabam apresentando falta de caráter, de valores, de pessoas que não têm conduta. Eu preciso me proteger de pessoas assim, então eu preciso entender e ver materiais e principalmente, né, materiais profissionais, materiais de pessoas que lidam, que são profissionais, que lidam com isso, de psicólogos. Por isso que eu sempre convido para quem quiser e quem puder conhecer o meu canal no YouTube, o Doutora Verusca, porque lá você vai encontrar todo tipo de material que vai treinar a inteligência emocional. E com certeza vai ajudar você a evitar problemas na sua vida social, profissional, enfim, na sua vida de uma forma geral. Quanto mais preparo emocional nós temos, menos problemáticas nós enfrentamos. Vamos sempre ter dificuldades? Vamos, mas vamos diminuir a quantidade e o tipo de problema, tá bom?
A Sara Mello participando também, a Thaís participando, Paulo Júnior, boa noite, pastor, seja bem-vindo. Tamar também assistindo, sejam muito bem-vindos, Vicente, muito bem-vindos todos vocês. Quero agradecer a participação de todos. E eu quero, antes de encerrar essa live, colocar o seguinte para vocês. Antes de vocês pensarem em qualquer coisa, nós temos que pensar quais são os nossos valores, que valores nós agregamos em nossa vida. Quais são as referências que nós temos nesse conjunto de regras que nós adotamos como adequados, como ideais, para que a gente possa conviver com cada um de nós, ou seja, conviver com os nossos processos, conviver com nossa família, conviver com nossa vida social, com amigos e com o trabalho. Quais são as regras que eu determino e no que estão baseadas? Eu creio que quando a gente passa a tomar certas decisões, quando nós nos colocamos e não nos corrompemos, porque o importante disso é não se corromper, eu tenho certeza que quem mais vai ganhar com isso é você. Porque você se dispõe a agir da forma correta como tem que ser, da forma adequada como tem que ser, e você não se permite vender o seu caráter, os seus valores por preço nenhum, porque, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Se a gente pode fazer algo por cada um de nós, que nós possamos defender com unhas e dentes aquilo que nós acreditamos como adequado, como real, como valor. Chega de uma sociedade tão sem valor, de uma sociedade que acaba focando em situações ou pontos que são inadequados, que cada um de vocês possa conseguir identificar o que é o valor adequado na vida de vocês e que não abram mão disso por nada nesse mundo, tá bom? Não há nada melhor do que você saber qual é a sua essência, qual é o seu valor nessa terra e o quanto você pode fazer o bem e agir de uma forma adequada. E não importa o que aconteça, você não vai desviar do seu caminho, você tem um caminho a seguir. E você vai perseguir nesse caminho da melhor forma possível, com o melhor tipo de postura possível, tá bom? Um abraço aí a todos vocês, muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu vou procurar entrar na sexta, vamos ver se dá certo, às vezes as questões, as situações, correria não colaboram muito, mas eu vou procurar entrar na próxima sexta, após as 22h30, tá bom? E se der, eu entro antes, de surpresa, como eu fiz hoje, para tentar deixar esse material para vocês aqui no Facebook e vou mandar também para o YouTube, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês, até a próxima live, falando de algum assunto que possa ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida emocional. Tchau, gente. Até a próxima live.